Queridos irmãos e irmãs, neste mês, então, de dezembro, nós estamos mais diretamente, enfaticamente, tratando do nascimento de Cristo, do nascimento do nosso Salvador. E hoje nós vamos lá para o Evangelho segundo João, no capítulo 1. O texto que nós vamos abordar na manhã de hoje é o verso 14 do capítulo 1. Então eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta neste texto. O verso 14, então, do Evangelho segundo João, no capítulo 1, nos diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Pai, porque a temos nas nossas mãos, nas nossas mentes. E agora, Pai, pedimos que o Senhor, com poder e graça, ilumine-nos de uma forma tal que possamos compreender essa palavra e encoraje-nos a que possamos também pô-la em prática, fazendo assim diferença, glorificando o teu nome, testemunhando do Senhor e sendo nós mesmos, pessoalmente, beneficiados por essa bendita palavra. Cuida de nós, ó Deus, no tempo em que vamos meditar na tua palavra. Cuida da nossa mente e do nosso coração. Dá-nos ouvidos obedientes. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. O Deus Filho se fez carne. Quando falamos do Deus Filho, nós somos rapidamente conduzidos a pensar, a lembrar da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E quando nós tratamos do Natal, nós tratamos a respeito da encarnação do Filho de Deus. Não é simplesmente falarmos a respeito de que Deus se fez carne de uma maneira geral. O Deus Trino, portanto, quando vamos tratar e falamos a respeito de Deus, muitas vezes nos lembramos e somos conduzidos a pensar na Trindade. Mas quando falamos de Natal, nós temos que nos lembrar é que nós estamos tratando da encarnação do Filho de Deus, da segunda pessoa da Trindade. Falar de Natal também, queridos, é considerar sobre a nossa redenção. E a nossa redenção tem tudo a ver com a encarnação. A encarnação da segunda pessoa da Trindade. Vocês vão ouvir nesta manhã eu repetir algumas vezes esse termo, essa questão toda. A encarnação da segunda pessoa da Trindade, que é Jesus. E na verdade, irmãos e irmãs, só há redenção, só há perdão de pecados, só há salvação por causa da encarnação. Alguns textos eu quero ler com vocês aqui, vocês não precisam abrir, mas aqui em João, nos primeiros 5 versos, que portanto antecedem o verso 14 que nós acabamos de ler, mostra então o contexto em que João coloca esse verso 14. Nos primeiros versos então, de 1 a 5, ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era
Deus. João está falando aqui da segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. O verso 14, vamos repetir. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A segunda pessoa da Trindade se fez carne. Em 1 João, no capítulo 1, verso 1, lá na sua carta, ele diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. Na medida em que leio esses textos, queridos, eu peço que vocês prestem muita atenção neles, porque no decorrer da ministração, da palavra, você vai se lembrar da fundamentação daquilo que estamos dizendo, desses textos que estamos lendo. Mateus capítulo 1, os versos 21 e 23 nos diz assim: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O apóstolo Paulo, falando ou escrevendo lá aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, ele diz o seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. No tempo exato, no tempo que foi decretado na eternidade passada, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E ainda mais um texto, antes de seguirmos. Hebreus 2, de 14 a 18, nos diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, ele aqui é Jesus, igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Assim então, queridos, a segunda pessoa da Trindade tomou para si a natureza humana. E isso significa que não foi uma nova pessoa que veio à existência, e sim que o Filho de Deus se fez humano, se fez gente, se fez carne. O ensino, então, sobre a encarnação, ele é essencial, pois nos leva a considerar a nossa redenção e a suma importância da pessoa e obra do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Em primeiro lugar, queridos, nós devemos considerar, e uma vez mais eu lembro, que foi a segunda pessoa da Trindade que encarnou-se. O Filho de Deus, genuinamente, verdadeiramente veio em carne. E isso é importantíssimo demais nós lembrarmos, ou nós sabermos. Porque houve na história da igreja quem afirmasse que Jesus tinha apenas uma aparência humana. Na história da igreja, houve gente que dizia que Cristo, Jesus, não veio em carne. Tinha apenas uma aparência. Que ele não era de carne e osso. Que ele apenas parecia ter um corpo. Absolutamente não. As Escrituras afirmam, como acabamos de ler alguns textos aqui, que Cristo é real. O Verbo se fez carne.
E a doutrina da encarnação, ela ensina claramente que a segunda pessoa da Trindade se fez carne. Quero enfatizar aqui, a pessoa se fez carne. A segunda pessoa. Quando nós tratamos da Trindade, o que nos diz a doutrina da Trindade? Que Deus, triuno, não é? Que Deus subsiste em 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A pessoa se fez carne, a segunda pessoa da Trindade. Mas há alguns ainda que entenderam erradamente. Não entendem a diferença entre pessoa e natureza. A segunda pessoa da Trindade, após a encarnação, passou a ter 2 naturezas: a divina e a humana. Que grande mistério! Não é mesmo? Já é um mistério e nós não conseguimos compreender a Trindade. Um Deus, um único Deus, que subsiste em 3 pessoas. E agora uma dessas pessoas tem 2 naturezas. A natureza humana e a natureza divina. Após a encarnação, passou a ter, então, 2 naturezas. O fato, queridos, então, é que a encarnação não criou ou não formou uma nova pessoa. Queridos irmãos e irmãs, Jesus Cristo não é uma nova pessoa depois de encarnado. Não é uma outra pessoa. Não é uma nova criação. É a segunda pessoa da Trindade, o Deus eterno, que se fez carne e habitou entre nós. Alguns acreditavam que a natureza divina e a natureza humana se fundiram e assim formaram uma nova pessoa. Não, absolutamente não. Foi a segunda pessoa da Trindade que tomou a natureza humana. Não foi a criação de uma nova pessoa. Jesus Cristo tomou carne para si mesmo e veio para este mundo na semelhança de homens e não numa nova pessoa. Assim também nós aprendemos que não houve qualquer mudança na sua personalidade. Jesus, a segunda pessoa da Trindade, é sempre, foi, é e será sempre a mesma pessoa. Depois de encarnado, Jesus continua sendo a mesma pessoa, com 2 naturezas, mas a mesma pessoa. No ventre de Maria, quando foi gerado pelo poder do Espírito Santo, no ventre de Maria, aquele bebê que estava se desenvolvendo, era a segunda pessoa da Trindade. A mesma pessoa. Nasceu, foi colocado numa manjedoura. Estava ali uma criança indefesa, dependente de Maria, alimentá-la, cuidar dela junto com José, enfim, naquela manjedoura, como uma criancinha indefesa. Jesus é a mesma pessoa, é a mesma segunda pessoa da Trindade. Jamais, portanto, nós podemos confundir a pessoa de Cristo com as naturezas de Cristo, a natureza divina e a natureza humana. O Filho de Deus, ao encarnar-se, portanto, passou a ter 2 naturezas, como já dissemos, a natureza divina e a natureza humana. Quer ver? A Bíblia que diz isso para nós. Ela mostra isso claramente para nós. Isaías falou sobre isso. Lucas também registrou. João, como já vimos. O apóstolo Paulo. Todos eles e tantos outros registraram a respeito disso. Isaías 9,6 nos diz assim: porque um menino nos nasceu, natureza humana. Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será... Agora vem a natureza divina. Maravilhoso conselheiro, Deus forte,
Pai da eternidade, príncipe da paz. Lucas escreveu assim: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi a natureza humana de Cristo. Cristo encarnado. Na cidade de Davi nasceu então o Salvador, que é Cristo, o Senhor, o Todo-Poderoso, o que tem todos os atributos, a natureza divina. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo, a segunda pessoa da Trindade, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. A natureza humana e a natureza divina sendo evidenciados aqui por João. Romanos, Paulo falando já no início da sua carta, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma vez mais, a evidência das duas naturezas em uma só pessoa. Por fim, 1 Coríntios 2:8, diz assim: sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado, natureza humana, o Senhor da glória, natureza divina. E por último, Gálatas 4 e 5. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, olha a natureza humana, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Esses versos, portanto, que acabamos de ler, eles apresentam o profundo mistério do eterno e infinito Filho de Deus entrando no nosso tempo e no nosso espaço e assumindo a natureza humana. Portanto, queridos, não existe um pensamento mais sublime, mais grandioso que nós possamos olhar, compreender, evidenciar, tomar conhecimento. Quando Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 3, verso 16 da sua carta, ele diz aqui um texto que, de fato, deve nos levar a por um lado, uma reflexão profunda, e por outro, deve nos causar um impacto na nossa mente, no nosso coração, nas nossas emoções. Olha o que diz aqui: evidentemente grande é o mistério da piedade. Queridos, a palavra, o termo piedade é o cerne do Evangelho. Jesus Cristo é a própria piedade, é a piedade em pessoa. Grande é o mistério da piedade. E olha que lindo, esse hino, composto por Paulo: aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, fala da ressurreição, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. O registro aqui neste hino é a manifestação da piedade por excelência. Portanto, queridos, é errado nós pensarmos que o Filho de Deus se transformou num homem. O texto de João 1,14, ele vai falar exatamente disso. É nisso que estamos meditando. O Verbo se fez carne. Uma melhor tradução, querido, seria: o Verbo, ou a segunda pessoa da Trindade, se revestiu de carne. Portanto, queridos, ele não foi feito carne, como que se alguém tivesse feito isso nele. Nesse sentido que eu quero dizer. Mas ele se fez carne.
autonomamente, ele se fez carne. E mais, Jesus não foi transformado em homem, mas a segunda pessoa da Trindade revestiu-se de carne, veio em carne. Na sua primeira carta, João 4,2 nos diz assim: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Portanto, aqueles que negam a humanidade de Cristo não conhecem a Deus, não são de Deus, não têm a Deus, não receberam a Deus, estão longe de Deus. Portanto, queridos, nós estamos afirmando aqui que Jesus não assumiu meramente uma aparência humana, mas ele era 100% humano, assim como era 100% divino. Quando nós olhamos em alguns textos do Antigo Testamento, nós podemos observar lá que anjos apareceram na forma humana, não é mesmo? Anjos apareceram na forma humana. Naquele evento de Sodoma e Gomorra, vocês se lembram? Homens que chegaram lá, anjos enviados por Deus, na forma humana. Eles tinham aparência humana, mas eles não eram encarnados. Os anjos não mudavam a sua natureza. Eles apenas assumiam a forma humana. O próprio Senhor Jesus Cristo, no Antigo Testamento também, apareceu na forma de homem. Quando vocês lerem no Antigo Testamento, a palavra, o termo anjo com A maiúsculo, está falando de Cristo, o anjo do Senhor, o anjo da aliança. Mas ali, os teólogos chamam de teofania. O que é uma teofania? Em primeiro lugar, teofania é diferente de encarnação. Teofania é quando uma pessoa divina, no caso Cristo, ou um anjo, aparece na forma humana por um tempo. Por um período de tempo. Mas o ensino sobre a encarnação afirma que o nosso Senhor Jesus Cristo se revestiu da própria natureza humana. Não uma aparência humana, mas natureza humana real. Lembrando aqui de Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e 16, agora que nós já lemos no início, o versículo 14 diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, está falando da humanidade, destes também ele, falando de Cristo, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Cristo, portanto, não poderia ter somente uma aparência humana, ele tinha que ser humano, completo, tal qual cada um de nós, porém sem pecado. Jesus tomou para si a natureza humana completa. E o verso 16 nos diz assim: pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre à descendência de Abraão. O que ele quer dizer com isso? O que o escritor aos Hebreus quer dizer com isso? Havia os anjos caídos ou não? Não é? O diabo e os seus anjos. Quando Cristo veio, ele não veio para socorrer anjos, mas ele veio para socorrer humanos, homem, ser humano com carne e osso, pois ele também era e é ser humano de carne e osso. Portanto, queridos, outro ponto importante que nós precisamos ressaltar aqui é que o Senhor Jesus não se revestiu apenas de corpo, apenas de carne, mas ele tomou para si a natureza humana completa. Como é um ser humano completo? Como é que o ser humano é constituído? Corpo, alma e espírito, para os tricotomistas. Corpo e alma, ou corpo e espírito, para os dicotomistas. Mais uma vez, não vamos entrar nesses detalhes. Mas o ser humano completo, ele não é só corpo. O ser humano completo não é só alma, ou só espírito.
ele é corpo e alma. Ou ele é corpo e espírito. Eu prefiro essa definição dicotomista. Mas não sou contra quem prefere a tricotomista. Mas o ser humano completo. É por isso que se afirma que Cristo era verdadeiramente homem completo. E assim, queridos, por fim, é essencial nós relembrarmos que Jesus recebeu sua natureza humana de Maria, a sua mãe, Virgem Maria. É por isso que ele cumpre o que foi dito a respeito dele, que ele, o Messias, seria da descendência de Abraão e filho de Davi. É assim que Mateus começa a sua narrativa do Evangelho. Mateus 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Não há genealogia de alma. Não há genealogia de espírito. Apenas. Mas do homem completo. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Portanto, a encarnação, ela nos ensina que Jesus pertence à raça humana. E esse pertencimento vem de Maria. O versículo 16 de Mateus 1 nos diz algo impressionante. Falando da genealogia, encerrando essa genealogia que começou lá no versículo 1 de Mateus 1, diz assim: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Por isso 100% humano, mas sem pecado. Porque se ele fosse gerado de José, não seria divino. Se ele fosse gerado de José, não seria sem pecado. Porque a semente do pecado que passa de geração após geração, que veio desde Adão, o pecado veio de Adão. Ah, mas não foi Eva que tomou do fruto? Não foi Eva que comeu primeiro? Ou então não foi, então Eva não pecou? Então Maria não era pecadora? Não, não era isso. Não é isso. Acontece que no mandato de Deus, no decreto de Deus, Adão era o responsável. Adão é o representante de toda a humanidade. E é interessante nós olharmos para o relato de Gênesis, de que quando Maria toma do fruto e come, não acontece nada. Acontece? Não aconteceu nada. Aconteceu depois que Adão comeu. Não precisa agora ficar pensando se nós vamos resolver um outro problema aqui. Ah, mas então se só Maria tivesse comido e Adão... E Eva. Se Eva tivesse comido somente, né, e Adão não. Para começar, não existiria essa possibilidade. Não é? Mas o ponto que nós queremos destacar aqui é que Jesus veio da descendência de Abraão, pois Maria também era descendente de Abraão. Isso tudo para que Jesus, de fato, pudesse ser 100% humano e sem pecado, pois foi gerado de Maria e não de José. Hebreus 4,15 nos diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porque Cristo tinha que ser 100% humano? Para que ele pudesse, de fato, compadecer-se de nós. Para que ele pudesse, de fato, reconhecer as nossas próprias dores. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo, e não por José. A natureza humana de Jesus veio de Maria,
E a natureza divina de Jesus veio do Espírito Santo. É por isso que ele é Emanuel. É por isso que ele é Deus conosco. Porque Cristo se encarnou, então, queridos, é por isso que é possível a nossa redenção. É por isso que é possível o perdão dos nossos pecados. É por isso que é possível a nossa salvação. Porque Cristo se encarnou, caminhou até o Calvário e morreu morte de cruz. É por isso que é possível a nossa salvação. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Queridos, a encarnação de Cristo e essa compreensão é necessária para a nossa salvação, porque a nossa salvação depende da encarnação de Cristo. É por isso que a nossa redenção é possível. Mas por que se tratar desse assunto? Por que relembrarmos isso? Por que enfatizarmos essas coisas? Por que tratarmos dessa doutrina tão profunda, tão essencial? Porque essa doutrina, irmãos e irmãs, ela serve para afirmar a nossa fé, para fundamentar a nossa certeza da salvação. Essa doutrina, queridos, ela está nas Escrituras. Ela de fato aconteceu para nos dar segurança e consolo para nós vivermos o hoje. Para vivermos o hoje com a certeza também da eternidade com o nosso Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Como temos considerado esta doutrina? Como temos considerado esta verdade? Como temos vivido o entendimento que temos ou devemos ter a respeito da encarnação de Cristo? A segunda pessoa da Trindade que se fez carne, que se tornou como um de nós, que habitou entre nós. E que dessa forma possibilitou e possibilita a nossa salvação. A salvação dos nossos pecados. O quanto nós consideramos essa doutrina da encarnação da segunda pessoa da Trindade. O quanto nós entendemos que isso é essencialmente, fundamentalmente necessário para a nossa vida. O quanto nós consideramos a necessidade da nossa redenção, da nossa salvação, do perdão dos nossos pecados. O quanto isso é importante para nós. O quanto nós tratamos disso, eu não digo durante o ano, durante as outras etapas das nossas vidas, mas o quanto nós lembramos e tratamos disso nesse tempo de Natal, nesse tempo das celebrações. O quanto nós reconhecemos e entendemos o significado da encarnação. Do Filho de Deus ter se tornado como um de nós. Ter se humilhado. A ponto de ir voluntariamente até a cruz. Ter se deixado nascer de uma virgem.
sido colocado numa manjedoura, num estábulo. Ele fez isso para salvar o seu povo dos pecados. O quanto nós nos lembramos que a encarnação de Cristo tem a ver com o nosso pecado. Que Cristo encarnou-se para a glória de Deus. Sim, mas para nos salvar. O seu povo dos seus pecados. Para devolver o nosso relacionamento pessoal com o Deus Trino. Para restabelecer a amizade que fora perdida por conta do pecado. Lá de Adão, o nosso representante federal. Mas que esse pecado vem se multiplicando, vem continuando na raça humana, e onde chega até nós. E a Bíblia vai dizer para nós, faz aquela pergunta: você não tem pecado? Você não tem pecado? O quanto a encarnação de Cristo, essa doutrina sublime, maravilhosa, esplendorosa, poderosa, tem a ver conosco. Reconhecemos isso. O quanto. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos orar? Querido Deus, que a tua palavra, bendita, santa, poderosa, faça morada em nós. Faça diferença nas nossas vidas. Transforme-nos, de fato, naquilo que é necessário. Que reconheçamos quem somos, a necessidade que tínhamos e temos, não apenas de compreender a encarnação do Verbo, mas de recebermos a Cristo, o Senhor, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Miseráveis, pecadores que somos, mas sem Cristo, mortos eternamente. Obrigado, Senhor, porque a encarnação da segunda pessoa da Trindade, Jesus, resolveu esse problema. Resolveu essa questão crucial. Ajuda-nos, Pai, a crermos nisso, a nos entregarmos a isso, a reconhecermos esse fato. E assim, ó Deus, vivermos em novidade de vida, alegres, jubilosos, por tão grande salvação, por tão grande ato de piedade, por tão grande amor de Deus, Pai, Deus Filho, Deus o Espírito Santo. Que eu com os meus irmãos aqui sejamos gratos por fazermos parte do povo de Deus, da família de Deus, de estarmos sendo contados como povo, família. Que saibamos valorizar isso, que saibamos aproveitar isso, que nos alegremos com isso,
que desfrutemos disso, dessa bênção grandiosa. Que o nascimento de Cristo, que a encarnação do Verbo, não seja apenas um ato ou um fato na história da humanidade, mas que de fato seja a razão, o fundamento, a alegria das nossas vidas. Que façamos toda a diferença, que levemos essa mensagem, que vivamos essa vida diante de Deus e diante dos homens, para a glória do Senhor, para a nossa saúde, em nome de Jesus. Amém.